Antes de nós orarmos, eu quero te convidar a fazer uma pausa e ouvir a palavra de Deus com atenção. Porque a oração não começa quando a gente fala, ela começa quando a gente se rende e deixa o Senhor nos despertar por dentro. E hoje eu quero falar com você sobre algo que parece simples, mas que tem um peso espiritual enorme: o tempo. O tempo é um presente que ninguém consegue guardar, ninguém consegue emprestar e ninguém consegue comprar de volta depois que passa. Você pode perder dinheiro e recuperar. Você pode perder coisas e conquistar outras. Mas quando você perde um dia, ele não volta mais. Por isso o tempo é tão precioso. Todo mundo quer mais tempo. Todo mundo diz que está sem tempo, mas ninguém tem poder de acrescentar nem mais uma hora à própria vida. O tempo segue em frente, esteja você pronto ou não. E é por isso que tantos corações suspiram e dizem: se eu tivesse mais tempo. Talvez você já tenha falado isso também. Se eu tivesse mais tempo para terminar o que preciso, se eu tivesse mais tempo para consertar o que está quebrado em um relacionamento, se eu tivesse mais tempo para descansar, para crescer, para estar mais perto da minha família e, principalmente, se eu tivesse mais tempo para buscar a Deus com mais profundidade. Muita gente vive com esse pensamento no fundo da mente e cai numa armadilha perigosa. Acreditar que vai levar a fé a sério depois, que vai mudar depois, que vai fazer o que importa depois. Só que esse depois não está nas suas mãos. O amanhã não é garantido, e é por isso que Deus fala com tanta clareza sobre o risco de se orgulhar do futuro, como se você tivesse controle sobre ele. Em Provérbios capítulo 27, versículo 1, está escrito: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Um dia pode mudar tudo. Uma ligação pode virar a vida do avesso. Uma notícia pode mexer com toda a estrutura. Um diagnóstico, uma perda, um acidente inesperado pode revelar o quanto a vida é frágil e o quanto o tempo é um sopro. E Tiago reforça isso de forma ainda mais direta. Em Tiago, capítulo 4, versículos 13 até 15, está escrito: eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece, em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Essa imagem é forte. O vapor parece real, mas some rápido. Tiago não está dizendo para você parar de planejar. Ele está dizendo para você parar de viver como se fosse dono do controle. Ele está ensinando você a viver com humildade diante de Deus, a fazer planos com as mãos abertas e a manter o coração pronto. Existe uma tristeza quando alguém só entende o valor do tempo perto do fim. Tem gente que passa anos correndo atrás do que não dura e de repente percebe o quanto deixou passar. Muitas vezes é uma cama de hospital, um funeral, um susto, uma notícia difícil, uma situação limite que ensina em minutos o que muitos dias comuns não ensinaram. E nessas horas, as pessoas não pedem mais dinheiro, elas pedem mais tempo para amar melhor, para pedir perdão, para voltar para Deus, para fazer o que deveria ter feito quando ainda era simples. Por isso Jesus falou com tanta seriedade sobre prontidão. Em Mateus, capítulo 24, versículo 44, está escrito: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus não está mandando você viver em pânico, ele está mandando você viver preparado. Existe diferença entre ficar se preparando e estar pronto. Ficar se preparando é o que muita gente faz quando diz que vai mudar depois, que vai se firmar depois, que vai voltar para Deus depois. Estar pronto é andar com Cristo agora, é não acumular pecado,
é não brincar com a consciência, é manter o coração sensível na oração e ser fiel no secreto, no comum, no dia a dia. Estar pronto é não adiar sua vida com Deus. Quando você olha para o tempo dessa forma, você entende que ele é uma responsabilidade espiritual. Deus colocou dias nas suas mãos para você usar com sabedoria. Em Salmos capítulo 90, versículo 12, está escrito: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Um coração sábio não é apenas aquele que sabe que os dias passam, mas aquele que sabe o que fazer com os dias. A sabedoria te ajuda a escolher o eterno acima do urgente. A sabedoria te ensina a dizer não para distrações que roubam sua alma e dizer sim para aquilo que edifica. E Paulo dá uma direção muito prática. Em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, está escrito: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Isso é real. O tempo pode ser roubado pela ansiedade, drenado pelo pecado, engolido por distrações, por barulho, por correria sem propósito. Mas Deus te chama para andar com cuidado, para viver acordado, para investir os dias no que realmente importa. Isso não significa que você nunca vai descansar ou aproveitar a vida. Significa que você vai aproveitar sem perder sua alma. Significa que você vai trabalhar sem transformar o trabalho em Deus. Significa que você vai planejar sem ser escravo do controle. E, acima de tudo, significa que você não vai adiar sua comunhão com Cristo. Se existe perdão que você precisa liberar, não adie sua cura. Se existe um hábito que está te afastando de Deus, não continue alimentando desculpas. Se a oração ficou rara, comece de novo hoje. Se a Bíblia ficou fechada por tempo demais, abra de novo hoje. Enquanto você tem fôlego, ainda dá tempo. Você não está tarde demais enquanto ainda há vida, porque Deus ainda está chamando você. Então, meu irmão, minha irmã, use o tempo que você tem com propósito. Invista no que vem do Senhor. Invista no seu relacionamento com Jesus. Ame sua família com intenção. Abençoe pessoas enquanto ainda pode. Sirva com os dons que Deus te deu. Não espere uma crise te ensinar o que Deus está tentando te ensinar agora pela palavra. E agora eu quero orar com você, porque essa oração não é apenas palavras, é um alinhamento do coração com a eternidade. Senhor Jesus, o Senhor me chama para estar desperto, preparado e com o coração no lugar certo. A tua palavra diz que eu preciso estar pronto o tempo todo, porque o Senhor pode vir quando eu menos espero. E hoje eu confesso diante de ti que muitas vezes eu vivo como se eu tivesse tempo sobrando, como se eu pudesse deixar para depois aquilo que é essencial. Muitas vezes eu adio a oração. Eu empurro a obediência para amanhã. Eu deixo minha vida espiritual para quando sobrar tempo. Me perdoa, Senhor. Me dá um coração consciente da eternidade. Me ensina a viver de um jeito que te honra todos os dias, nas escolhas pequenas e nas decisões do secreto. Pai, me ajuda a ser sábio com o tempo que eu tenho aqui na terra. Eu não quero desperdiçar os dias que o Senhor me deu. Me ensina a gastar minha energia com aquilo que é puro e que tem valor. Me ensina a amar bem, a perdoar rápido, a servir com fidelidade e a buscar primeiro o teu reino. Eu não sei o que o amanhã traz, então eu não quero viver com orgulho. Eu quero viver com humildade, dizendo no meu coração: se o Senhor quiser, eu entrego meus planos ao Senhor. Eu coloco minha agenda debaixo da tua autoridade. Eu coloco meu futuro nas tuas mãos. Me ajuda a viver com propósito e a andar perto de ti enquanto eu ainda tenho o hoje. Senhor, me ensina a ser uma pessoa de oração, principalmente quando eu enfrento pressão e batalhas.
Treina o meu coração para que minha primeira resposta não seja medo, nem desespero, nem excesso de pensamentos, mas seja oração. Muitas vezes minhas emoções sobem rápido e eu me sinto sobrecarregado, mas me lembra que o Senhor está perto e que eu posso clamar imediatamente. A tua palavra diz que eu não preciso andar ansioso, mas posso levar tudo diante de ti em oração, e a tua paz vai guardar o meu coração e a minha mente. Eu preciso dessa paz, Senhor. Eu preciso dessa guarda, porque meus pensamentos podem virar um campo de batalha. Pai, existem dias em que eu me sinto cansado no corpo, cansado na mente e cansado no espírito. Existem momentos em que parece que eu cheguei no limite e não tenho mais forças. Mas nesses momentos, derrama tua graça sobre mim. Levanta minha cabeça, me lembra que eu não estou me sustentando sozinho, eu estou sendo sustentado pelo Senhor. A tua palavra diz que a tua graça me basta e que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu me sentir fraco, que a tua força apareça em mim. Quando eu me sentir vazio, me enche de novo. Quando eu sentir que não consigo dar mais um passo, me carrega. E agora eu coloco diante de ti a vida de quem está ouvindo essa oração. Pai, toca profundamente esse coração. Dá uma consciência nova da eternidade. Faz o teu espírito falar com clareza, trazendo essa pessoa de volta para a vida, de volta para a verdade e de volta para a liberdade. Se existe pecado que precisa ser confessado, traz convicção com misericórdia. Se existe concessão, traz clareza. Se existe dor escondida, traz cura. Move-nos ao arrependimento verdadeiro e nos dá força para abandonar tudo o que nos afasta do Senhor. Pai, eu oro por quem se sente no limite, por quem sente que chegou no fundo do poço, por quem se sente cercado pelo inimigo e sem saída. Senhor, deixa tua luz invadir essa situação agora. Faz a esperança nascer de novo. Deixa essa pessoa sentir tua presença. A tua palavra declara que o Senhor guarda a nossa vida, nos livra do mal e guarda a nossa saída e nossa entrada desde agora e para sempre. E eu me agarro nessa promessa. Independente do que tente se levantar contra mim, eu confio que o Senhor pode me guardar. O Senhor não é limitado pelo que eu vejo e não se intimida pelo que me ameaça. Espírito Santo, me ajuda a manter meus olhos fixos em Jesus Cristo. Não deixa eu me distrair com o tamanho dos problemas, nem ser governado pelo medo. Problemas parecem gritar, o medo parece urgente, mas a tua voz é mais forte do que qualquer tempestade. Me ensina a olhar para Jesus quando meus sentimentos tentarem me puxar para outra direção. Me ensina a permanecer firme quando a pressão aumentar. Me ensina a adorar quando seria mais fácil reclamar. Eu deixo todo o peso e todo o pecado que me envolve, e eu escolho correr com perseverança, mantendo os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Eu deixo a amargura, eu deixo o pecado escondido, eu deixo a culpa que o Senhor já pagou na cruz, eu deixo distrações que drenam meu espírito. Me ajuda a caminhar mais leve, mais livre e mais limpo diante de ti. Jesus, o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu coloco minha esperança em ti. Eu coloco minha confiança em ti. Me mantém pronto, me mantém fiel, me mantém perto. Que a minha vida te honre até o dia em que eu te verei face a face. Bendito seja o teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de fé. E se você precisa de uma oração especial, pode deixar seu pedido, porque será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre. E antes de sair, eu te convido. Curta o vídeo, comente e compartilhe, para que essa palavra alcance mais pessoas e mais vidas sejam despertadas para viver com propósito diante de Deus.